Olá você, seja muito bem-vindo mais uma vez a um negócio que deu certo. Hoje vamos discutir um tema que está aí polemizando o país nesses últimos dias, né? O projeto da deputada do PSOL paulista, Érica Hilton, que quer mudar a semana de trabalho, né? Mudar os atuais 6 por 1 para 4 por 3, ou seja, a semana de trabalho vai de segunda a sexta-feira, sexta, sábado e domingo, folga, né? Como já em outros países. Na verdade, este projeto ele está baseado num livro de um sociólogo italiano chamado Domenico De Masi, que em 1995 escreveu o livro Ócio Criativo, né? Onde ele coloca 3 pilares: trabalho, estudo e esporte, né? E para discutir um pouquinho a respeito deste projeto que está deixando Brasília e polvorosa, e principalmente os empresários brasileiros, né, os comerciantes brasileiros, está conosco aqui a advogada Mariana Domingues, que é especialista no direito empresarial, aceitou nosso convite e está aqui para conversar um pouco a respeito se é viável esse projeto aqui no país ou não. Doutora Mariana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda a um negócio que deu certo. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, com a audiência, e vamos aí discutir esse tema tão polêmico realmente nos dias atuais. Então, doutora, essa semana de trabalho 4 por 3, como prega a deputada Érica Hilton, é viável para o Brasil ou não? Bom, Antônio, eu entendo que é um desejo de todos, né? Contudo, da forma que veio esse projeto, com o pouco estudo que ainda temos sobre o impacto disso na nossa economia, a minha opinião nesse momento é que ainda não é viável, né? Nós temos que compreender uma série de situações, né? Até hoje eu ouvi um entrevistador falando, né? Vivemos vários Brasis nesse Brasil, e nós temos que entender essa série de situações e quanto que isso pode impactar cada um dos setores econômicos, né? Nós falamos de grandes empresas e pequenas empresas, nós temos trabalhadores que hoje trabalham na área de saúde, empresas que trabalham 24 horas e outras que não. Então, como é que realmente a gente consegue aplicar essa ideia da deputada para todas essas realidades? Por exemplo, aqui em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, nós temos ali as montadoras de automóveis, né? Renault, Audi, Volkswagen, e elas trabalham 7 dias por semana em 3 turnos de trabalho, Sim, né? exatamente. Quer dizer, como é que vai adaptar isso nesse esquema 4 por 3, né? Sim. Acredito que isso é um reflexo que vamos ter que pensar. A ideia do projeto é que teríamos um aumento de empregos, né? Então, até a justificativa da deputada é que a gente teria uma carga horária menor, possibilitando que a gente tenha mais contratos para que haja uma escala dentro das empresas. Então, como você falou aí do exemplo da indústria automotiva, a indústria tem 3 turnos, ela precisaria ter pelo menos um 4 turno, sem contar de um escalonamento no final de semana, né? Então, aí você estaria gerando empregos para essas pessoas que hoje não estão nesse mercado de trabalho. Mas, infelizmente, isso não vem distante de um aumento também do custo que isso traz para a indústria, né? E será que esse custo a indústria vai absorver? Ou ela vai passar isso para o consumidor? Nós não vamos sentir no produto final, aí no exemplo da indústria automotiva, os carros com certeza vão ter um aumento de valor. E com isso a gente tem um aumento da inflação. Então, aumentar essa jornada, ter mais empregos e diminuir a jornada não significa que esse custo vai ser absorvido pela empresa. Não, vai ser absorvido pela sociedade, sem dúvida. Quer dizer, lá em maio, quando ela lançou essa ideia, né, junto com o movimento lá de um vereador lá no Rio de Janeiro, Sim. parecia assim uma brincadeira, né, que isso nunca ia se tornar uma discussão realmente no Congresso Nacional. Mas na semana que passou,
ela conseguiu as 171 assinaturas. Não só isso, passou, né? Passou. 194 assinaturas, Isso. e aí vai para a CCJ, né? Quer dizer, o setor produtivo, principalmente, já ligou o sinal amarelo, né? Já emitiram aí alguns comunicados, né, a respeito do projeto. Como é que, pela sua experiência na advocacia empresarial, como é que o empresário brasileiro está encarando essa possibilidade? Bom, inicialmente, até só para a gente voltar um pouquinho aí de como que ela tramitou esse projeto, né? Primeiro que nós estamos falando de uma PEC. Então, uma PEC é uma alteração da Constituição Federal, diferente da gente estar falando uma reforma trabalhista que tivemos alguns anos atrás, que alterava a CLT. Quando você fala de uma alteração da Constituição, é a lei maior, é a nossa Carta Magna, né? Então, é uma lei que todas as outras vão ter que se dobrar a ela. Se ela está alterando um artigo da Constituição que lá dizia que o empregado poderia trabalhar até 44 horas semanais e ela está limitando a 36 horas semanais, fica muito inflexível para o empresário dele fazer ajustes com seus funcionários para conseguir fazer um acordo, por exemplo, de horas para essa compensação. Ela traz também no projeto que ela acredita que dentro das 36 horas, os sindicatos de empregado e empregador podem fazer ajustes de acordo de banco de horas. Mas é dentro dessas 36 horas, é limitado a isso. Muito diferente do que a gente tem hoje, de 44 horas. Na grande maioria das empresas, o que a gente vê? Empresas que trabalham de segunda a sexta e já adiantam a jornada de sábado, que normalmente seria de 4 horas. Então, em vez daquele empregado trabalhar 8 horas de segunda a sexta, ele trabalha 8 horas e 48 minutos e sábado e domingo ele não trabalha. Tá? Com exceção, claro, a gente tem aí algumas situações como comércio, shopping center, que daí você tem a necessidade que ele trabalhe também às 4 horas no sábado. Mas a grande maioria das empresas que prestam, principalmente serviços, fazem essa compensação adiantada. Com a mudança na Constituição Federal, que eu digo lá a Carta Magna, nós vamos perder a possibilidade de ter esse ajuste tão livre entre empregado e empregador, né? Nós vamos estar muito mais engessados. Então, um dos principais pontos que são muito criticados da PEC é que justamente não deveria ser uma PEC. Esse projeto de lei deveria alterar artigos da CLT, mas que permitisse ali um ajuste maior, uma flexibilidade maior, e não estar lá na nossa Constituição. Tá? Então, esse impacto para o empresário é muito grande, porque ele vai perder essa possibilidade, dessa flexibilidade de ajustar com o seu empregado. Isso vai muito na contramão do que a gente vê acontecendo nos outros países, né? Os outros países, que ela cita, inclusive, como exemplo, ela cita França, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, que têm jornadas de trabalhos reduzidas. Os Estados Unidos hoje tem 38 horas, mais ou menos, de jornada média. O Canadá tem 26 horas de jornada, então, realmente, é muito reduzida. Eles conseguiram agregar essa jornada e esse lado de dar uma proteção à saúde do trabalhador, mas eles trouxeram uma liberdade de negociação. Então, lá, diferente daqui que a gente está na Constituição, lá tem uma negociação da empresa com o seu empregado. Você quer trabalhar menos? Ok, mas a tua produtividade tem que ser a mesma. Então, você vai trabalhar quais dias da semana e a empresa não fica desassistida. Não é o que a gente está vendo aqui nesse projeto hoje. Inclusive, o deputado Nicolas, né, do PL Mineiro, ele até fez uma piada, né, em relação ao cálculo, né, porque ela fala em 36 horas, mas trabalhando 4 horas, com no máximo 8 horas, que diz o projeto dela, nós temos 32 horas. E essas outras 4 horas, né, de onde? Como ficariam, né? Como ficariam, né? Justamente, acredito que as 36 horas a gente até teria 6 horas por dia ali distribuído, mas em 5 dias na semana, né? Então... Mas aí são 30 horas. Exatamente, né? Como é que você perde um dia, né? Então, o cálculo ali, ele precisa ser melhor explicado, porque ela traz, num outro artigo da PEC, a possibilidade desse acordo por convenção coletiva. Então, o que ela quer justamente é que essas horas que estão faltando sejam ali ajustadas entre empregado e empregador, a limitar a 36.
mas não significa que o empregado vai ter 36 horas. O que ela limita é que sejam, de fato, 4 dias na semana, né? A senhora, como especialista no direito empresarial, a senhora não entende que esse projeto, sendo aprovado, pode aumentar a informalidade? Sem dúvida. Esse acho que é uma das principais preocupações. E eu vou relembrar aqui um pouquinho o que nós tivemos, não sei se vocês se recordam, alguns anos atrás, que veio uma lei específica para o trabalho da doméstica, né? Naquele momento, foi um projeto na presidência da Dilma Rousseff, já veio justamente com essa entonação de que vamos regulamentar melhor o emprego da doméstica e, com isso, vamos gerar mais empregos. E, na verdade, o que a gente vê isso foi um reflexo totalmente contrário. Hoje nós temos uma informalidade que cresceu 15%, porque os empregadores não conseguiram se ajustar àquela lei. A lei lá, por exemplo, determina que a doméstica tem que ter 1 hora de intervalo, né, todo dia na casa que ela trabalha. E não é isso que acontece. Normalmente, essa 1 hora, a pessoa quer sair 1 hora mais cedo, ela não quer fazer essa 1 hora de intervalo, não tem nem onde parar e ficar. Então, acabou trazendo uma informalidade e um descumprimento dessa lei. E se esse projeto, essa PEC passar, o que a gente vai ver é justamente isso. Como o empresário não vai conseguir ter aquele empregado CLT 5 dias ou com o 6º dia na semana, ali sábado também trabalhando, ele vai pegar um freelancer, um autônomo ou até mesmo a contratação PJ, que a gente vê crescendo muito no nosso mercado, para que cumpra aquela jornada e ele continue atendendo o seu cliente. O deputado Passarinho, né, que é o presidente da Frente Parlamentar do Trabalho no Congresso lá, ele até fez uma citação essa semana que ele disse o seguinte, que aí, se passar esse projeto, essa PEC, né, o trabalhador não vai ficar 3 dias em casa, né, ele não vai ficar 4 dias trabalhando, ele vai passar 7 dias procurando um emprego, porque ele não vai ter um emprego, né? Sim, apesar do projeto vir com ali uma justificativa de que ele reduz jornada, mas não permite a redução da remuneração, né? Nós temos que entender que as empresas não vão conseguir manter isso sem uma contrapartida, né? Então, sem uma baixa no tributo, sem uma isenção na folha de pagamento, vai ficar muito complicado manter esse empregado com o mesmo salário. Então, nós vamos com certeza ver o desemprego aumentar, né? E esse empregado procurando aí novos caminhos para ele, né? E ele vai acabar fazendo o quê? Bicos, né? Para se manter. Então, a gente, com certeza, estamos diante de uma situação em que a informalidade tende a crescer se esse projeto for aprovado. A Federação das Indústrias do Paraná, na pessoa do presidente, né, Edson Vasconcelos, já fez uma carta aberta, se posicionando terminantemente contra esse projeto. Sim. Né? Sim, e não foi a única, né? Você vê, por exemplo, instituições como a Brasel, que representam os restaurantes e os bares, que é um segmento, né, que atende aí basicamente a população quase 24 horas, ainda mais que você tem um atendimento no iFood hoje em dia, entregadores que vão pela madrugada, se posicionando totalmente contrário, dizendo como é que fica a prestação desse serviço que aumentou a jornada durante os anos por uma necessidade do consumidor. O consumidor quer esse atendimento a toda hora, ele quer ter a comida na casa dele, ele quer poder ir para um bar mais tarde, ele quer um restaurante aberto. Como é que eles vão conseguir manter isso? Então, a Brasel ela foi completamente contra. Você vê também muitas associações relacionadas à saúde, e daí aqui a gente está falando de um serviço necessário à população, um serviço que a Constituição Federal garante que é um direito seu ter a saúde à sua disposição. Como é que você vai ter aquele profissional da saúde, os hospitais abertos 24 horas? As UPAs, com uma jornada de 4 dias na semana e 3 dias de folga. Não estamos falando só do empresariado que vai sofrer e vai ter que contratar mais. Nós também estamos falando da administração pública, né? O Estado também vai precisar contratar mais funcionários para atender direitos básicos do cidadão, como a saúde pública. E eu levo para o outro lado. E as escolas, como é que ficam? Vamos continuar tendo aula de segunda a sexta? Ou também vamos ter que reduzir as aulas para 4 dias na semana?
Aí tem todo o impacto, vamos ter que entender como é que fica o currículo do MEC. Ele também vai reduzir o currículo? As crianças vão continuar as horas né? aulas? E até um contrassenso, né? Porque os pais ficam em casa e vai ter que levar o filho para o colégio, né? Daí não conseguem viajar e ir para uma chácara, ir para uma pousada na região metropolitana, por exemplo, né? Sim, o tão esperado descanso desses 3 dias acaba sendo impactado que talvez a criança não tenha esse descanso, né? E a família não consiga fazer esse descanso. Então, de novo, né? A gente vê que é uma proposta no mundo das ideias, né? Não está no mundo real. Então, ainda há muito a se estudar sobre o impacto disso. É o que nós gostaríamos, acredito que todos aqui gostariam de aumentar o seu tempo de descanso e trabalhar menos. É um objetivo que nós, como país, devemos ter, claro, melhorar a saúde do trabalhador. Mas para que isso aconteça, o Brasil tem muito a se desenvolver, né? E acredito que da forma que está, a gente vai estar jogando para o empresário e para o próprio governo um problema que ainda não tem solução. Então, mas até algumas semanas atrás, isso era uma PEC, né, que só era defendida pelos deputados de esquerda. Mas, nos últimos dias, a gente viu aí deputados do União Brasil, do Solidariedade, até do PL, né? Alguns parlamentares assinando também a PEC. Quer dizer, não sei se pela pressão popular, né, ou esses deputados quiseram embarcar nessa onda, né, para surfar junto com a deputada Érica, viram que ela estava na crista da onda dos holofotes, né? Mas eu não sei o que vai acontecer lá nos próximos dias, não, doutora? Nós vemos aí uma pressão muito grande do trabalhador, né? Que representa grande parte do eleitorado desses deputados, né? Então, os trabalhadores, sendo eles representados ou não pelos seus sindicatos, eles já levaram aos deputados mais de 800 mil assinaturas a favor da PEC, né? Então, com certeza, esses deputados estão querendo agradar o seu eleitorado, né? Mas ainda temos um longo caminho pela frente, né? Então, é uma PEC que agora ela recebeu os votos necessários para ir para a Câmara de Deputados. Na Câmara, ela pode sofrer uma série de emendas, né? E depois, mesmo que com todas essas emendas, muito bem estudado, vá para o Senado, no Senado também pode sofrer uma série de emendas até chegar à sanção presidencial. Então, nós temos certeza que isso não vai acontecer agora em 2024, deve ser empurrado lá para 2025. É necessário que a gente também exija, né, do nosso parlamentar que ele estude isso a fundo, né, que ao aprovar isso ele tem um entendimento global dos impactos e vai caber à Câmara e ao Senado trazer esses estudos agora para o cidadão. Será que esse trabalhador que assinou esse abaixo-assinado, ele parou para refletir nos impactos, né, para olhar os dois lados da moeda, né? Porque às vezes, assim, poxa, assina aqui porque você vai folgar 3 dias em vez de 1, né? É maravilhoso, né? Sim. Eu também quero. Mas, e aí? Será que ele realmente tomou ciência de como vai funcionar, né, que isso pode ter um efeito colateral também? Eu trago mais questionamentos ao que você está colocando agora, né? Se nós temos uma redução de jornada, entende-se que a gente teria a mesma produtividade. Não é um fato no Brasil. A nossa produtividade, nas maiorias dos setores, é baixa comparado a outros países, né? Então, quando você tem um setor, por exemplo, como o setor bancário, que é formado, a maioria, por pessoas graduadas ou pós-graduadas, você tem uma produtividade alta, talvez até caiba essa redução e a produtividade ainda se mantenha. Mas se você pensa na construção civil, que não temos uma escolaridade alta desses trabalhadores, a tendência também é uma baixa produtividade. Então, é um setor que vai ser altamente impactado. Com tudo isso, o que eu quero dizer? Vai sobrar para nós, para o povo,
né? Nós vamos ter um aumento da inflação, nós vamos ter um aumento dos preços daqueles produtos e serviços que consumimos. Sim. E vamos ser altamente impactados nisso. Quem é que vai pagar a conta no final do dia? Somos nós mesmos. Então, acho que ainda não conseguimos compreender isso. E digo mais, é muito bonito você pensar nessa situação quando você pensa numa multinacional, quando você pensa num banco, que talvez tenha cacife para pagar. Bancar, né? Mas e a microempresa? E a padaria da esquina? Né? E a pessoa que tem uma prestadora de serviço pequena, uma empresa que tem ali 2, 3 funcionários e que depende dessa mão de obra para se manter aberta, ela vai basicamente ter 1/4 a mais de custo com isso, né? Será que ela consegue manter as suas portas abertas ou ela vai ter que demitir os funcionários que já tem? Porque a senhora falou na padaria, né? Vamos pegar a padaria aqui, vamos estratificar a padaria, né? A padaria, todos nós queremos o pão fresquinho toda manhã para tomar um café, né? Todo dia. Inclusive na sexta, no sábado e no domingo. Sim. Né? E aí, o padeiro vai descansar os 3 dias? Nós vamos ter que comer o pão dormido de 3 dias? Ou a padaria ela tem condições de contratar um outro padeiro para esses dias? Então, e se contratar mais padeiros, será que nós vamos ter condições de comprar o pãozinho lá? O pão né? vai continuar o mesmo preço? Pois né? A gente pode obrigar que a padaria mantenha o preço, mas ela tem um custo duplicado? Não vamos conseguir. Né? Isso vai refletir no nosso bolso, sem dúvida. E será que esse descanso vai também aumentar a produtividade, como a deputada Érica sugere? Né? Ela coloca o seguinte, que se o trabalhador descansar mais, ele vai ser mais produtivo quando estiver no trabalho. Será que, de fato, isso vai acontecer? Ou, como a gente comentou, esse trabalhador não vai buscar um bico, um outro trabalho remunerado nesses outros 3 dias para aumentar a sua renda? Mas essa é a tese de que eu falei no começo, do Domênico Massi, né? Sim. Do ócio criativo, que ele diz que se o trabalhador tem mais tempo para praticar esportes ali, né? Ele vai se tornar mais criativo, né? E essa interação entre o trabalho, o estudo, né? E o esporte vai deixar ele mais animado, mais criativo. Mas será que isso funciona na prática aqui no nosso Brasil? Pois é. Lembramos que a grande maioria da nossa população recebe, no máximo, um salário mínimo e meio pelas convenções coletivas nacionais. Né? Agora, você imagina, esse trabalhador ele vai estar satisfeito com esse salário mínimo assim, a longo prazo? Ou tendo a possibilidade de ter 2 empregos para aumentar a sua renda, não é isso que ele vai buscar? Possivelmente Sim. É isso que ele vai buscar. Então, assim, esse ócio criativo também não vai existir. Difícil isso, Difícil. Né? Gente, veja só. Se você é favorável ao 4x3 aqui, eu só estou levantando aqui alguns questionamentos para a gente refletir. Né? Eu não estou dizendo assim, ó, se passar isso, eu vou embora do Brasil. Não estou falando isso. Né? Eu chamei a doutora Mariana Domingues aqui, que é uma advogada especialista, né, no direito do trabalho, né, no direito empresarial, para a gente realmente discutir os prós e os contras desse projeto, né, que, ao que tudo indica, ele não foi um projeto estudado, né? Falaram assim, vamos fazer isso? Então vamos lá, né? Não tem um projeto assim pensado, não tem um estudo para ver as causas, os efeitos, né? É isso, né, doutora? É isso mesmo, né? Até para a gente agregar aqui para a tua audiência aqui alguns dados estatísticos que eu trouxe, né? No Reino Unido teve uma mudança da jornada de 4x3, né? E até a deputada, ela traz esse estudo de que, com esta redução, no Reino Unido nós vimos também uma redução de 71% de burnout, de casos de burnout. Então, ela justifica muito na saúde do trabalhador para que a gente pudesse ter essa redução aqui. Contudo, a gente vê do lado do Reino Unido a França, que também teve esta redução há aproximadamente 2 anos atrás, e que 1 ano depois dessa redução imposta à população, muitos
diversos segmentos da economia, hotelaria, saúde, foram ao Congresso pedir o retorno da jornada anterior porque não conseguiram se adequar. Nem o empregador, nem o empregado. Eles queriam uma liberdade de voltar a trabalhar pelo menos 5 dias na semana. Aqui no Brasil, o índice de trabalhadores com burnout é muito alto. Muito alto. 30 Muito alto. Acima de 30%. Agora não tenho o número exato, não me recordo, mas algo entre 30% e 33% da população, né? Quer dizer, a cada 10 trabalhadores, 3 aí tem burnout, né? É um número muito alto. Mas será que vai resolver esse trabalhador ficar mais tempo em casa? Né? Eu não sei também. Eu acho que isso é muito difícil, né? Eu trabalho há 17 anos na advocacia empresarial e trabalhista. E durante esses anos, nosso escritório, Domingues e Herald Advogados, a gente recebeu várias causas, atendemos basicamente empresários, né? Nossa atuação é a favor das empresas, mas a gente recebe as causas do trabalhador, né? Com essa reclamação de burnout, de escalas de trabalho que você vê que ultrapassam as 8 horas e 48, chegando à média de 10 horas de trabalho por dia, trabalhadores que dobram as suas escalas, né, nem respeitando o 6x1. Aqui a gente está falando de diminuir o 6x1. Mas o que a gente vê hoje, na realidade do Brasil, é que muitas empresas não respeitam nem o 6x1. E o trabalhador emenda uma semana na outra sem um dia de descanso, que a Constituição Federal nos determina e garante, né, que seja uma vez na semana e uma vez ao mês seja no domingo. Então, a maioria das ações, a gente vê que há uma extrapolação do direito do empregado e do dever de fiscalização da empresa. O que a gente tem que retomar um pouco é justamente esse diálogo, né? E esta fiscalização que o Ministério Público do Trabalho deve fazer, que os sindicatos têm o dever de acompanhar e da própria sociedade, de que se a jornada está lá na Constituição, já lá na época, tendo sido realizado um estudo de que 8 horas de trabalho por dia é algo até equilibrado, que seja pelo menos cumprido isso, que não é o que a gente vê. A gente vê, na verdade, o direito do trabalhador sendo toda hora infringido. Né? Será que a grande massa... O que a senhora tem sentido nas ruas aí, conversando com os trabalhadores? Será que a grande massa dos trabalhadores querem essa redução de jornada mesmo, doutora? Olha, sinceramente, o que o trabalhador hoje quer, ele quer melhores condições de trabalho, mas ele quer, de fato, uma melhor remuneração. Né? Acredito que o que a gente tem que buscar para o nosso trabalhador é uma remuneração justa de acordo com o que a nossa necessidade como país, a nossa inflação não está conseguindo acompanhar esse salário. Né? Então, ele consegue comprar uma cesta básica, ter uma vida justa, uma moradia adequada, colocar suas crianças numa escola pública, ter saúde à sua disposição, os direitos básicos que faltam ao trabalhador. Não é um dia a mais de descanso, né? Acho que estamos desviando a discussão fundamental, mas são os direitos básicos que ainda faltam à nossa grande população. Quer dizer, não adianta ele ficar 3 dias em casa se ele não tem dinheiro, né, para comer, para fazer um churrasquinho no fim de semana, para levar a família a um teatro, a um passeio no litoral, né? Por mais perto que seja, ele não tem condição de levar a família ali. Se você pensar, esse projeto visa justamente não o mais necessitado, mas aquela pessoa que já tem uma renda razoável e que consegue, de fato, aproveitar esses 3 dias de descanso, né? Então, não é um projeto que mira a nossa realidade da classe C do nosso país. E a maioria, a grande maioria. Que é a grande maioria. Sim, né? Aliás, às vezes aqui no sul do país, né, maiormente em Curitiba, a gente não tem uma visão da realidade que é o Brasil, né? Tempos atrás, eu me encontrei em São José dos Pinhais, onde a senhora estava hoje, no Fórum de São José, encontrei o Roberto Cabrini, né, um jornalista renomado, e aí a gente estava tomando um suco ali, conversando, ele falou, Toninho, vocês aqui, vocês não vivem no Brasil, né? Isso aqui
é uma Suíça. Aqui tudo funciona, Sim, né? sim, somos privilegiados, sem O dúvida. poder público funciona. Você quer conhecer o Brasil de verdade? Sobe lá para o norte do país, né? Nordeste, lá naqueles rincões distantes, lá você vai ver o que é o Brasil de verdade, né? E aquilo eu comecei a refletir a respeito, doutora. Eu falei, puxa vida, né? É, é, mesmo país, mas uma diferença tão. Há um hiato, né? Muito grande, enorme, entre as condições sociais mesmo de um estado para o outro, né? Sem dúvida. Se você pensar realmente no norte, no nordeste, nas comunidades ribeirinhas, nós não temos nem um empregado CLT. Né? Então, já são empregados Trabalho escravo, nós né? temos trabalho Trabalho escravo, trabalho infantil. infantil, trabalho informal na sua grande maioria. E cadê a preocupação, né, do nosso Congresso, dos nossos deputados, com essa regularização, com ajudar que esses trabalhadores tenham acesso a um trabalho formal para ter os direitos como um FGTS, a uma rescisão, a um seguro-desemprego? Se eles não têm acesso a isso, será que eles estão realmente preocupados com ter mais uma sexta-feira para tomar uma cervejinha e fazer um churrasco? Acho que a preocupação deles é muito distante disso, né? Então, eu acho que a gente precisava, sim, de novas legislações, projetos de leis que atendam a nossa comunidade. Porque a informalidade, o cidadão que está na informalidade, com raras exceções, ele não pensa em pagar o INSS. Né? Ele não paga porque é tão pouco ali que ele faz as contas, ele vai fazendo as contas, ele deixa lá para o final. Né? Não, não... E aí, quando ele chega ali, não sobrou dinheiro para ele pagar o INSS. E aí ele vai deixando um mês passar, 2 meses passar, daqui a pouco ele perde a condição de segurado, né? E passou 20, 25, 30 anos, e aí ele olha para trás e fala assim, puxa vida, quando é que eu vou conseguir me aposentar? Nunca. Não consegue. Né? Não tem o tempo mínimo, né, de contribuição para conseguir essa aposentadoria. Isso é uma realidade hoje de muitos idosos, né, que não conseguiram contribuir com o tempo mínimo, que é de 15 anos de contribuição, né? Pelo menos se você não pagou a sua vida toda, você tem que ter pelo menos uma contribuição sobre o salário mínimo por 15 anos para fazer jus a uma aposentadoria. E daí você vê realmente o INSS também lotado de pedidos e de avaliações, às vezes de um trabalhador rural que não tinha como fazer a comprovação daquela época de trabalho para conseguir esse direito. E que não conseguem, e quando conseguem, também conseguem com o mínimo que o INSS paga, que também não paga as contas, né? Quer dizer, um LOAS, de repente, né? Sim. Algo assim. E aí, muita gente na informalidade vai invertendo a pirâmide, né, doutora? E aí, como é que a Previdência vai conseguir pagar quem vai se aposentar daqui a algum tempo? Também é difícil, porque hoje a gente, desde que eu era criança, eu ouço falar do rombo da Previdência, né? Sim. E essa discussão parece que nunca ela se exaure, ela sempre volta à tona com maior força e temos que cortar porque senão daqui a pouco ninguém vai se aposentar. E é uma coisa muito difícil. Doutora Mariana, estamos caminhando aqui para o fim do programa, né? É uma pena porque 40 minutos aqui passa muito rápido e quando a gente encontra alguém que conversa tão bem quanto a senhora, assim, a gente fica querendo que esticar o programa para a gente ter umas 2 horas de programa aqui, mas infelizmente, né, no rádio aqui a gente tem 40 minutos contados aqui e não tem como passar disso. Eu queria falar com a senhora a respeito de uma normativa que foi editada pela Receita Federal agora em setembro, né? Que é a 2222. Né? Isso mesmo. O que é essa normativa que fala que as pessoas podem mexer no valor venal do imóvel? Como é que é isso, doutora, por favor? Então, Antônio, vamos entender essa novidade aí que a Receita Federal trouxe para o contribuinte esse ano também, né? Esta normativa, ela diz o seguinte, você contribuinte, todo ano você declara lá seu imóvel no seu imposto de renda.
mas você declara pelo valor que você comprou, né? Pelo valor da aquisição. Então, se lá nos anos 80 você comprou naquela época em cruzeiro e está lá a R$80 mil, até hoje você não podia atualizar aquele valor no seu imposto de renda. E no momento que você vende, você paga o tão chamado ganho de capital, né? Então, da diferença do valor que estava no imposto de renda, se era 80 e você vai vender a 200 mil, você vai ter que pagar ganho de capital sobre R$120 mil, na qualidade de 15%. O que a Receita está permitindo agora? Que você mude no seu imposto de renda o valor do seu imóvel, você atualize ele ao valor de mercado, né? Para que na hora que você venda, você não tenha que pagar o ganho de capital. Mas ela te cobra agora 4%. Te cobraria 15% na venda, ela reduz essa alíquota para 4% se você declarar o valor agora. Parece muito bom, né? Vantajoso, Vantajoso, né? De 15 para 4, parece muito bom. Mas aqui tem, claro, como sempre, um pulo do gato. Tem uma armadilha aí, Tem doutor? sempre uma armadilha. Esta vantagem só vai ser real se você esperar alguns anos para vender esse imóvel, né? Por que eu digo alguns anos? Porque depende muito de cálculo. Só a partir do 15º ano que realmente você não vai pagar nada desses 15%, tá? Até o 15º ano você vai pagar uma partezinha desses 15%. Como é que funciona? De uma forma escalonada. Se você vender, fez agora esta atualização, que até para deixar aqui para os ouvintes, só pode ser realizada até 16 de dezembro. Se você fizer essa atualização e vender num prazo de 3 anos, além dos 4 que você está pagando agora, você ainda vai pagar os 15%. Mas se você espera... Você vai pagar 19%. Vai pagar 19%. Então, não é um bom negócio. Se você vender esse imóvel depois dos 4 anos, aí começa a ter mais redução. Essa redução é de 8% por ano, até você zerar esse imposto de ganho de capital. Então, para o contribuinte que deseja fazer isso, ele precisa entender, primeiro ponto, qual é o planejamento dele com esse imóvel? Eu vou vender em curto prazo? Não vou fazer essa alteração. É minha casa, minha residência, minha casa de praia. Não vou vender. Vai ficar para os herdeiros? Vou ficar a longo prazo? Essa atualização pode ser, de fato, muito interessante, porque eu posso zerar lá na frente meu ganho de capital. Agora, para quem pensa em daqui a algum tempo comprar um imóvel maior, né? Quer dizer, o casal recém casou, né? Compra um apartamentinho, aquele primeiro apartamento da vida deles, né? E eles falam assim, mas daqui a pouco a gente vai ter filho, a gente vai ter que comprar um apartamento maior, com 2 ou 3 quartos. Para esse casal não é vantagem. Se ele não tem certeza, mas ele acredita que ele pode ter que vender nos próximos anos, não é vantagem. É para aquele que tem certeza que vai ficar com esse imóvel por pelo menos aí uns 10 anos, tá? Para começar a realmente ter uma vantagem tributária. Só colocando aqui um ponto que isso não é só para pessoa física, pessoas jurídicas que têm esses imóveis em seus balanços, né, a sede do imóvel, também podem fazer essa atualização e também tem uma vantagem. A vantagem não é tão grande, né, ela ainda é 10%, vai pagar 6% de imposto de renda mais 4% de contribuição social, mas ainda é uma vantagem porque às vezes a empresa paga até 22,5% e não só 15%. Então tem uma vantagem tributária também, mas é a mesma situação, só vale para aqueles que não querem vender em curto prazo. Quem for vender, aquele empresário que pensa em deixar o negócio para o filho, né, para os herdeiros ali tocarem o negócio, ainda vai. Mas o cara que fala assim, puxa vida, essa empresa aqui, eu comprei ela agora, mas eu vou fazer negócio, vou vender ela aqui, vou ganhar um dinheirinho, esse não é vantagem. Não tem que estudar muito bem, né? Até a minha principal dica. Se não tem um advogado tributário que está lhe atendendo, converse pelo menos com o seu contador, né, que esteja por dentro desta norma, faça cálculos na ponta do lápis para ver se realmente você vai ter uma vantagem por essa instrução normativa. Mas não deixe de avaliar, né? Porque é uma oportunidade que a Receita abriu num período aí de 90 dias para que essa atualização aconteça, porque, claro, ela quer também arrecadar um dinheirinho para os cofres públicos. Né? Termina agora, então, em dezembro. 16 de dezembro. Então, começou em setembro, vai até o dia 16 de dezembro. Isso. Certamente querem arrecadar dinheiro aí para ajudar a colocar lá para cobrir o rombo do arcabouço. Né? Isso. Doutora Mariana Domingues, estamos chegando ao fim do programa. Eu quero dizer que foi um prazer imenso recebê-la aqui, né? Ouvi-la aqui durante esse tempo. E eu quero que a senhora
como eu sempre digo aqui, nossa porta não tem tramela, viu? Então, que a senhora possa voltar aqui para a gente discutir, debater outros temas, né? Até para lá na frente, como a gente vê como é que vai ficar essa PEC aí, né? Essa Sim. proposta de emenda à Constituição, como é que vai ficar? Se vão ter mudanças ou não, né? E quais vão ser, não, doutora? Sim, vamos continuar acompanhando, que acho que é um tema muito interessante para a sociedade, para os empresários, para os nossos clientes. E vamos voltar sempre que vocês convidarem. Tá certo. Muito obrigado. Foi um prazer conversar com a senhora aqui num negócio que deu certo. E para você aí que nos está assistindo, né? Não sei quando você vai assistir, você que está nos ouvindo nesse sábado aqui na Banda B, ou você que vai nos assistir aí pelas redes sociais, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Peço um favor para você, que você compartilhe aí, se você gostou desse conteúdo, compartilhe aí com seus amigos, né, nas suas redes sociais, fale para as pessoas aqui de um negócio que deu certo e continue nos prestigiando, tá bom? Fiquem todos com Deus.